Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você está aqui para assistir essa aula de ligações intermoleculares ou interações intermoleculares. Vou começar nossa aula de hoje falando um pouco da comparação entre líquidos e sólidos, ok? Então, olha só. As propriedades físicas de líquidos e sólidos moleculares são relativas, em grande parte, às forças intermoleculares e às forças que existem entre suas moléculas. Ok? Então, as propriedades que existem dos líquidos e dos sólidos dependem das forças intermoleculares. O que são forças intermoleculares? São forças que mantêm as moléculas unidas, ao ponto de eu conseguir beber água, por exemplo. Ok? E nós vamos estudar essas forças agora nessa aula de hoje. Não confunda forças intermoleculares com ligações químicas. As ligações químicas ocorrem dentro da molécula e mantêm os átomos ligados. As forças intermoleculares, inter, fora, são forças fora da molécula que mantêm as moléculas unidas. Ok? Nos líquidos, as forças atrativas intermoleculares são mais fortes para manter as moléculas juntas. Certo? Ou seja, as forças atrativas nos líquidos são mais fortes do que no gasoso, por exemplo. Os líquidos são muito mais densos e compressíveis do que os gases. Certo? Eu gostaria de fazer aqui uma observação para você no seguinte, né? Duas observações. Que a natureza dessas ligações são importantes para caracterizar o líquido ou sólido. Então, a natureza dessas ligações são importantes para caracterizar o líquido ou o sólido. Certo? E outra coisa importante, outra observação que eu quero falar para vocês aqui. Via de regra, não há interação, intermolecular nos gases, certo? Nos gases ideais, certo? No gás ideal. Mas para o gás real, ainda existe algumas interações intermoleculares. A gente pode chamar forças intermoleculares ou interações intermoleculares, ok? Beleza? Vamos estudar aqui algumas propriedades relacionadas aos estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, sólido. Propriedades microscópicas, né? Estão muito próximos. As partículas de sólido estão muito próximas umas das outras. Dispõem-se ordenadamente. Elas têm uma certa ordem, ok? O espaço entre elas são muito pequenos. Correto. Os estados sólidos estão muito próximos, por isso o espaço entre elas são pequenos. Apenas elas podem vibrar. Então as moléculas podem vibrar no estado sólido. Macroscópico. De forma própria, tem forma própria e volume constante. Ou seja, se você pegar um gelo e colocar num copo, a forma dele vai ser o cubo. Vai ser aquela forma em que ele tem no estado sólido, ok? Diferente do líquido que se molda ao recipiente. São muito difíceis de comprimir, porque já são bastante comprimíveis, já estão bastante compressíveis, ok? São mais densos que a maioria dos líquidos e que todos os gases. Não é via de regra, né? A água, por exemplo, é um caso particular que a gente vai estudar mais para frente, ok? Nos líquidos, eles estão mais afastados, né? Já tem um certo espaço, as moléculas já se movem mais com maior liberdade. Tanto é que o volume do líquido é o volume que
ocupado no líquido é o volume do recipiente. Apresenta movimentação de vibração, rotação e translação, ok? No líquido, as partículas já têm essas propriedades. Propriedades macroscópicas, a forma do recipiente, tem volume constante e são muito difíceis de comprimir, diferentemente dos gases, né? No gasoso, estão muito afastados, né? Movem-se rápida e desordenadamente. Os movimentos de rotação, translação e vibração são maiores que nos líquidos, né? E tem forma do recipiente onde se encontra. Então, o volume do gás, nesse caso, é o volume em que ele se encontra. Num balão, num recipiente. Então, o volume dele é o volume do recipiente, ok? Não tem volume constante, pois expande-se com facilidade. E comprime-se também facilmente. Ou seja, um gás que ocupa 10 litros, ele pode ocupar 11 litros ou pode ocupar 9 litros, por exemplo. Certo? Então aqui eu tenho um desenho para vocês. Observe as partículas gasosas bem afastadas uma das outras, tá vendo? Quando você parte para o líquido, elas já estão um pouquinho mais próximas uma das outras. E no sólido eu tenho ele mais ordenado. Então, de certa maneira, no gás eu tenho uma certa desordem. Uma desordem total, que eu vou chamar desordem total. No líquido, as partículas têm uma desordem média, né, mais ou menos, né, as partículas, ou os aglomerados, que a gente pode chamar, de partículas estão livres para se mover uma em relação às outras. Então elas estão mais livres. Desculpa, ficou horrível. Elas estão mais livres, certo? Para se mover uma em relação às outras. Já no sólido, né, seria um sólido cristalino, eu já tenho o que a gente chama de arranjo ordenado. Certo? As partículas estão basicamente em posições fixas, como você está vendo aqui, ó, as partículas uma do lado da outra, uma em cima da outra, bem ordenadamente, ok? E estão muito próximas uma das outras, certo? Eu quero fazer uma observação para você, o seguinte, que quando a gente chegar mais para frente, né, a gente vai estudar um assunto chamado entropia. O que é entropia? Entropia, ela estuda a desordem das partículas. Lá em termoquímica a gente vai estudar a variação de entropia, certo? Que é a variação da desordem de um sistema. E gostaria de fazer um parênteses aqui também, que é o seguinte: nos sólidos amorfos, o arranjo, vou escrever para você não esquecer, o arranjo não é ordenado, ok? Não é ordenado. Vamos agora para estudar o nosso assunto, né? Ligações intermoleculares. Muito importante frisar, de novo, né? Não confunda interações intermoleculares, que são forças entre moléculas, com as ligações interatômicas, ou seja, ligações químicas. As ligações químicas são iônicas, que a gente já estudou, covalente e metálica, ok? Não confunda. Eu quero fazer duas observações para você anotar, importante, né? Primeiro, que a intensidade das forças intermoleculares em diferentes substâncias varia bastante, mas elas são muito mais fracas que as ligações iônicas ou covalentes. Ou seja, em termos de força, as
ligações ou interações intermoleculares, são mais fracas do que as ligações iônica ou covalente, ok? Ou seja, é necessário menos energia para vaporizar um líquido ou fundir um sólido do que para quebrar ligações covalentes entre as moléculas. Por exemplo, então você vai passar do estado líquido para o gasoso. Você não vai quebrar ligações químicas, você vai quebrar aqui as interações intermoleculares. Ok? Então a energia necessária para quebrar essas interações intermoleculares são menores do que você quebrar uma ligação química. Ok? Certo? Quando um líquido é vaporizado, são quebradas ligações intermoleculares, não são quebradas ligações químicas. Quando funde um sólido, né, algumas ligações intermoleculares são quebradas. Lógico, no líquido existe menos interações intermoleculares do que no sólido, né, porque o sólido está mais agregado, está mais junto, então a interação é maior, certo? Porque no sólido, logicamente, há uma maior organização, ok? Então eu tenho um desenho aqui agora, eu vou apagar, já que eu escrevi em cima, né? Que é o seguinte. Eu tenho aqui o HCl, por exemplo, para mostrar para vocês, certo? Isso aqui, a ligação entre hidrogênio e cloro, é uma ligação química. Isso aqui é uma ligação química, certo? Na verdade, seria até a ligação química, seria uma ligação covalente. Ocorre entre hidrogênio e a metal. Agora, essa interação aqui, ó, que está havendo entre o cloro, que seria o polo negativo do HCl, e o hidrogênio, que seria o polo positivo, isso aqui é a interação intermolecular. Ok, meus amados? A título de dado, por exemplo, para você romper essa ligação hidrogênio e cloro, você tem que fornecer a ele em torno de 431 quilojoules por mol, para você quebrar a ligação química. Já para quebrar essa interação intermolecular entre as duas moléculas de HCl, você vai ter que fornecer apenas 16 quilojoules por mol. Ok? Então, ou seja, a ligação química ela é mais forte do que a interação. A interação é mais fraca. Desculpa aqui. Mais fraca. Ok? E aqui eu tenho uma observação para fazer para você, que é o seguinte. Quanto maior for a interação, ou melhor, a intensidade, quanto maior for a intensidade da interação intermolecular, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição da molécula, certo? Ok? Então, quanto maior for essa atração aqui, ó, quanto maior for essa atração, maior será o ponto de fusão e ponto de ebulição da molécula, certo? Mais difícil vai ser ela passar para o estado líquido ou para o estado gasoso.
Beleza? Então a gente já sabe que as ligações intermoleculares são interações entre as moléculas, não são ligações químicas. As ligações químicas são chamadas ligações interatômicas, ou seja, dentro da molécula, elas são classificadas iônica, covalente ou metálica. Já sabemos que as forças intermoleculares são mais fracas, as forças ou interações intermoleculares, que as ligações químicas, ligação como a iônica e a covalente. Já vimos também que quanto maior a intensidade da interação intermolecular, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E aqui um exemplo foi que eu dei, que a ligação hidrogênio e cloro, para você quebrar ela, você vai gastar 431 kJ por mol. E para romper a ligação intermolecular, você vai gastar 16 kJ por mol. Então ela é muito mais fraca, ok? Mas ela mede o ponto de fusão e o ponto de ebulição da molécula, certo?